Papo de Criminalista, eu e o meu querido amigo o professor Mauro Otávio Nassif, meu irmão. Eu e o grande criminalista Mário de Oliveira Filho. Mauro, nosso programa, não só aqui no YouTube, no nosso canal Papo de Criminalista, mas como no Instagram, Papo de Criminalista, e no Facebook, Os Criminalistas, estamos bombando, Mauro. Ótimo. Somando os três, nós já passamos de 50 mil seguidores. Que beleza. Então nós estamos no Brasil inteiro. Eu tenho participado de vários congressos, de várias reuniões da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, a Abracrim, pelo país inteiro. E aonde eu chego, Mauro, cidade do interior, capital, o pessoal vem, Papo de Criminalista, te vejo no YouTube, te vejo no Instagram, vejo os criminalistas no Facebook. É muito bacana. Muito bacana, e sempre com uma palavra boa, falando, olha, vocês estão me ajudando no início da carreira, vocês estão me trazendo recordações, eu estou formado há muitos anos, não dá tempo de estudar. Então esse nosso papo é um negócio bacana. E mais, as parcerias que nós estamos fazendo com os colegas do resto do país. Muitos advogados do interior de São Paulo, de outros estados, se aproximam com casos, com processos, nós estamos acabando fazendo parceria, estamos atuando junto com os colegas aí, com um sucesso muito bacana. Quero mandar um abraço a todos os nossos amigos que nos acompanham. Professor, quero falar. Você fala, artigo 600, parágrafo 4º, Código de Processo Penal. Olha, eu vou falar sobre isso. Colegas, o nosso programa é um programa útil. Então, nós gostamos de falar coisas úteis. Vejam vocês o seguinte, na advocacia criminal há muita bobagem, muitas coisas erradas faladas, muitas idiotices. Muito jurista. Que entende de juros. Nem são bancários. Pois é, hoje mesmo de manhã, um colega formado há 20 anos, conversando comigo, num certo local, dizia, professor Mauro, o crime hediondo não prescreve nunca, né? Errado, colegas, errado. O crime hediondo prescreve normalmente. Então, são aquelas coisas assim que os advogados ouvem falar. Então, cuidado com isso. Cuidado com isso, cuidado com os besteróis. A prescrição, só existem 2 crimes imprescritíveis, como nós sabemos, o resto tudo prescreve. Fala quais são os crimes, não? O crime contra a segurança nacional e o crime de racismo. Muito bem. Feita essa observação... A pergunta que o internauta está fazendo, mas e o crime de terrorismo? Está embutido. Está embutido no Segurança Nacional. Muito bem. Que é uma lei de 79. Mauro, vamos falar do artigo 600? Então... Mas antes de falar do artigo 600, posso falar de um assunto que ele vai desembocar nisso? É útil? Opa! De utilidade ímpar. Tá. Mauro, o advogado tem lá o seu cliente, está preso no interior do estado, vem a condenação, o oficial de justiça vai ao presídio e ele toma ciência da condenação e preenche aquele termo de interposição de recurso. Quero recorrer. Muito bem. Passa-se o tempo, 1 mês, 2 meses, sai publicado no Diário Oficial a sentença. Tá. O advogado toma ciência, então, de que foi condenado oficialmente. Tá. Qual a data que vale? A do réu ou a do advogado? A do réu. A do réu, ele já apelou. O réu foi intimado e ele apelou. Ele já garantiu o prazo da apelação. Já garantiu. Quando o advogado for intimado, é o artigo 392 do CPP. Quando o advogado for intimado, ele também apela. Também apela. Então, agora vai se abrir o prazo para os 8 dias para razoar. Mas já está garantido o prazo. Então não há necessidade da interposição. Já Não, está interposto. Não. Mesmo o advogado sendo intimado, ele não precisa apresentar interposição e só as razões recursais. Exatamente, porque o réu já apelou. Muito bem. E vamos Eu supor garanto que o advogado perca o prazo. Ninguém sai de casa de manhã para perder prazo. Mas perdeu. Mas não perdeu o prazo de arrazoar?
De arrazoar. Ah, não tem importância. Juntada por linha. Juntada por linha. Como é juntada por linha, professor? A juntada por linha está definida no artigo 160 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. O Regimento Interno foi a primeira vez... Artigo 160 do Regimento Interno do STF. Foi lá que começou tudo. A juntada por linha, já do século retrasado, era uma juntada que era feita por linha, com uma agulha bem grande assim. Essa moçada não pegou isso não, nós pegamos. Exatamente, por linha. Não tinha aquele bailarina. Não, é tudo era por costurado linha. com cordonê, que é uma linha que costurava a bola de futebol antigamente, que era de capotão. Isso. Então vejam bem, é bem rápido que eu vou explicar. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal é que estipulou a juntada por linha. Não havia em nenhum lugar do Brasil. E daí todos os tribunais começaram a fazer, que é o seguinte: a juntada por linha está umbilicalmente ligada ao princípio da ampla defesa. Se o advogado garantiu o prazo da interposição ou o réu, um dos dois, as razões não têm importância alguma que ele perca o prazo. São juntadas por linha. Isto é, em apenso do processo, mesmo fora de prazo, elas deverão ser as juntadas por linha examinadas e julgadas. Muito bem. Mas e se o advogado foi intimado, tudo certinho, e ele vai lá, não, eu quero deslocar esse promotor de justiça e não quero oferecer minhas razões recursais porque ele vai estar aí, ele vai fazer as contrarrazões. Eu quero me dar uma driblada nele. Esse que é o tema principal. Chegamos lá. Acontece o seguinte, eu quero que o internauta, por gentileza, leia 14 vezes o artigo 600, parágrafo 4º do CPP, que outorga o direito ao advogado de arrazoar em segundo grau. É uma grande vantagem para o advogado arrazoar em segundo grau. Ele vai ser contrarrazoado por um promotor de segundo grau que pode discordar do outro, etc. Tem mil vantagens. A problemática é que o Mário me contou que o Elias Matarassad mandou a ele presidente da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas. Mandou um acórdão para ele, eu recebi também um outro acórdão, que esse artigo 600, parágrafo 4º, que vocês devem ler, estaria não recepcionado pela nova Carta da República, o que não é verdade. É mentira. Então, vários juízes, até tribunais, obrigam o advogado a arrazoar em primeiro grau, o que é ilegal. Cabe mandado de segurança e até habeas corpus. Então leiam esse artigo e se quiserem arrazoar por exemplo, de vez em quando é bom arrazoar em primeiro grau. Claro, quando o promotor ele requer absolvição, vamos então arrazoar em primeiro grau para que o próprio promotor que requereu a absolvição ele se manifeste. Mas se o promotor requereu a condenação, vamos arrazoar em segundo grau. Não se curvem a essa jurisprudência incipiente, isolada, que diz que esse artigo não mais vigora. Um dos argumentos usados pelos tribunais para não aceitar as razões recursais em segunda instância é a existência do processo digital, o que é uma bobagem. Uma bobagem. Bobagem. Vai demorar muito. Não quer demorar? Manda de volta pela própria internet, manda de volta para a vara de origem, o promotor da vara faz as contrarrazões. Este não é o argumento, e muito menos que ele seja inconstitucional. Claro. Importante fazer o recurso, importante acompanhar quando vem o parecer do Ministério Público, se for contrário, atravessar uma petição apontando os erros ou contraditando o parecer do Ministério Público, fazer os memoriais, ir entregar em mãos, não se intimidem com aqueles desembargadores e ministros que não atendem advogado, que manda a tia do cafezinho e pegar o memorial lá embaixo no elevador. Não se intimidem com isso. Vai lá, entrega, faça a sua parte. E no dia, faça a sustentação oral, que é importante. Sustentação oral não é ler, hein? Não é ler. Pode ler? Pode. Deve? Não. Não. É sustentação oral, é um papo que nós estamos tendo aqui agora. Voltando à questão do artigo 600, parágrafo 4º, é muito importante que o internauta saiba o seguinte, que
o promotor, isso cabe até mandado de segurança, rapidamente. O promotor de primeiro grau, ele não tem capacidade postulatória em segundo grau. Assim como o procurador de justiça não tem capacidade postulatória em primeiro grau. Então, quando for para contrarrazoar, no meu entendimento, não pode o promotor de primeiro grau ele contrarrazoar, porque o caso já está em segundo grau. Mauro, mas eu tive 2 casos assim. Que voltam. Voltou. Voltou. Mas se houver... Sim, voltou. Eu já conheço também. Mas se houvesse uma impugnação, não voltaria. Isso está no livro do Tourinho Filho, no livro do Nucci, inclusive, e no livro de outro processualista. Badaró. Não é o Badaró, não é o Badaró, não. É um outro. João Barcelos de Souza. O promotor, por exemplo, para você ter uma ideia, e o colega também, se o promotor de primeiro grau quiser impetrar um mandado de segurança, em segundo grau, ele tem que redigir e conseguir a assinatura de um procurador. Ele não pode dar entrada. O promotor não pode sustentar oralmente perante a Câmara. Não. Por isso ele também não pode contrarrazoar um processo que está em segundo grau. Me convenceu. Não, mas isso está no livro, já não é coisa velha. Coisa velha. Mauro. Deve sempre arrazoar em segundo grau. Eu também acho. A não ser que o promotor de primeiro grau requeira absolvição. O único recurso que você não pode arrazoar em segundo grau, recurso de sentido estrito, Não porque pode. Tem o grau de retratabilidade do juiz de Muito primeira bem instância. observado, Ok? muito bem. Papo de Criminalista, a gente volta. Grande abraço.